E aí, turma, bacana? Aqui é o Rafa Carvalho e esse é o canal Ludoside, com o primeiro vídeo da série Por Trás do Board, um quadro que vai avaliar como a temática de um determinado jogo é amarrada em suas mecânicas. Para isso, nós vamos posicionar esse jogo em uma escala que vai de 1 até 5, ou de colado com cuspe até entro no mundinho. Deixando claro, galera, que essa não é uma escala de qualidade, já que temos vários jogos com a temática amarrada de arame e que são excelentes. Então bora lá, para o nosso primeiro jogo, Brass Lancashire. Aqui vai ser difícil ser imparcial, mas prometo tentar, já que esse jogão econômico do mestre Martin Wallace é meu top 1 da vida. Essa versão do Brás conta a história de empreendedores em Lancashire e arredores durante a Revolução Industrial Inglesa, entre os anos de 1770 e 1870. Durante a partida, você irá expandir seu império, estabelecendo canais e ferrovias, construindo e desenvolvendo indústrias tais como fábricas de algodão, minas de carvão, siderúrgicas, estaleiros e portos. É um jogo que representa em profundidade a Revolução Industrial em Lancashire, incorporando mecânicas que ilustram muito bem os aspectos econômicos, sociais e de transporte da época. Essa relação entre o conteúdo histórico apresentado e o jogo pode ser vista em vários elementos-chave. O primeiro deles é a produção de algodão. Em Brass Lancashire, você deve desenvolver suas indústrias e criar redes de transporte para maximizar o lucro. O algodão, sendo um dos principais produtos industriais da época, é representado pela construção de fábricas que produzem tecidos. Assim como na história, onde a produção de algodão impulsionou a economia, no jogo o sucesso depende da eficiência na produção e comercialização desse produto. Um outro ponto essencial e que brilha no Brás é a questão logística. As mecânicas de transporte no jogo demonstram a importância das infraestruturas históricas, com a construção de suas rotas de transporte para o escoamento da sua produção. Essa rede é trabalhada em duas eras, a era dos canais e a era das ferrovias. Isso espelha a evolução histórica que ocorreu em Lancashire, onde a movimentação de algodão e outros produtos foi facilitada pelo desenvolvimento de canais, um transporte fluvial mais barato em comparação com o transporte por estrada, que estimulou o comércio regional, permitindo que produtos chegassem a mercados mais distantes. Porém, com o aumento em escala das produções industriais e o advento da máquina a vapor, surgiu a era das ferrovias, aumentando ainda mais a eficiência no transporte de mercadorias, tanto para mercados internos quanto externos. O jogo ainda simula a dinâmica econômica da época, pois, assim como na Lancashire histórica, o preço e a demanda pelo algodão e o desenvolvimento de mercados são fundamentais para o sucesso. Por isso, o ganho e custos das fábricas possuem uma escala crescente, e é essencial a decisão entre construir fábricas mais baratas, porém menos eficientes e que vão te dar um retorno de curto prazo, ou desenvolver sua indústria, para assim acessar fábricas mais eficientes, porém também mais caras, mas que vão te dar um retorno a médio e longo prazo, podendo inclusive pontuar nas duas eras, dos canais e das ferrovias. Os jogadores devem ainda observar as flutuações do mercado e decidir quando produzir e quando vender, representando a volatilidade desses mercados. Para isso, devem estar atentos à questão da saturação, já que o mercado interno pode fechar. O ritmo dessa saturação é variável, dependendo do acordo fechado em uma venda, conforme a arte do tile aí na tela, o que gera uma corrida bem interessante. No entanto, geralmente é mais atrativo vender para os seus próprios portos, o que gera mais renda,
sendo que você tem a opção de usar os portos dos adversários para a venda. Teoricamente, essa é uma ação de ganha-ganha, mas pode ser uma baita de uma furada de olho no coleguinha, fazendo com que os produtos dele fiquem encalhados, não tendo, pelo menos por algumas rodadas, para onde serem vendidos. Ainda sobre a mecânica dos portos, como estes também se fecham após uma venda, podemos interpretar como o estabelecimento de um contrato contínuo daquela fábrica com aquele porto, já que a renda adquirida nesta venda é permanente. O uso dos portos abre ainda a possibilidade de um novo tipo de investimento. Afinal, alguém tem que dar manutenção nesses barcos. E é o investimento em estaleiros, que são bem caros, é verdade, mas dão um ótimo retorno em pontos de vitória. Temos que falar também dos recursos ferro e carvão, uma representação direta da importância destes recursos na Revolução Industrial. Os jogadores precisam gerenciar a extração de carvão para alimentar suas fábricas e construir suas ferrovias, e a produção de ferro para construir novos edifícios. Aqui, as mecânicas dão mais um show, que é o acesso ao mercado, tanto para a compra quanto para a venda do carvão, o que deve ser transportado por meio das suas vias logísticas. Do contrário, você não consegue acesso a esse carvão do mercado, o que pode travar jogadores menos experientes. Já o ferro chega até você onde você estiver. Isso porque era utilizado em menores quantidades, podendo ser transportados inclusive por carroças, como na época, algo que é bem explicado pelo próprio autor no manual. Outra ação possível são os empréstimos. Não preciso nem explicar muito como são relevantes, tanto no jogo quanto no mercado real. Afinal, o que seria dos empresários sem os financiamentos? Mas é claro, na realidade e na mesa temos que conviver com os juros e tentar nos livrar deles o quanto antes. No caso do Brás, fazemos isso gerando mais renda. E aqui temos um ponto que, mecanicamente, funciona muito bem. É legal demais como é mais fácil recuperar o prejuízo quando se pega o empréstimo na fase inicial da trilha de renda. E dominar esse ponto é muito importante. Mas confesso que tive certa dificuldade em relacionar essa mecânica com o mercado financeiro real. Assim como a questão de que o valor que você gasta em uma rodada determina a ordem do turno seguinte, o que também funciona bem demais mecanicamente, mas não é assim tão bem explicado tematicamente. Se você tem alguma outra interpretação, me ajuda no entendimento, deixando aí nos comentários. Um último ponto a se destacar sobre o jogo são as cartas, utilizadas para se fazer ações, 2 por rodada. Um amigo um dia me disse que o incomodou a aleatoriedade em relação a essas cartas, já que elas podem vir com localidades distantes da rota e construções que você planejou. Eu considero improvável isso atrapalhar sua macroestratégia, já que as cartas possuem múltiplas funções. Além da construção, você irá desenvolver um empreendimento, pegar empréstimo, fazer rotas e vendas. Mas o mais interessante sobre essa aleatoriedade é que ela é temática, ela faz sentido. Na administração, é consolidado o conceito de que a estratégia planejada jamais é igual à estratégia deliberada. Nunca conseguimos aplicar uma estratégia na íntegra. Isso pois modelos são representações da realidade, mas não são capazes de abranger todos os fatores e imprevisibilidades do mercado. Ainda assim, a estratégia é um norte muito importante, um guia. De acordo com Henry Mintzberg, além da estratégia deliberada ser diversa da planejada, existem ainda as estratégias emergentes, que, resumindo, são oportunidades que acertam o curso da estratégia central, para que no fim cheguemos à estratégia realizada. As cartas emulam muito bem esse conceito,
pois você pode manter a sua estratégia central, mas os movimentos do mercado, que são os seus adversários, e as oportunidades que surgem, que são as cartas, fazem você adaptar a estratégia de curto prazo, mantendo em vista o plano central ou até mesmo revendo, uma vez que as estratégias emergentes podem ser até mais interessantes que o plano inicial, como, por exemplo, investir em uma região que antes não era tão atrativa. E uma última curiosidade para fechar é que no jogo você escolhe um entre 8 empresários da época, o que, vamos ser sinceros, não influencia em nada na jogabilidade, por ser um jogo simétrico. Mas ler a história dessas figuras no manual dá uma ambientada bem legal. Então é isso. Bras Lancashire traz uma experiência que captura a essência da Revolução Industrial, considerando as dinâmicas complexas que moldaram a região. Mas vamos ao veredito final. Em uma escala de 1 a 5, mecânica versus temática, coloco o Bras Lancashire com a nota 4.7, ou seja, entro no mundinho total. É um dos jogos Euro com a mecânica mais bem amarrada à temática que eu já joguei. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe o bendito do like. Já faz aquele combo cabuloso que você conhece. Vai lá. Se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta e ajude a fortalecer o hobby. E até a próxima. Fui!